Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor João Trindade e agora a gente vai trabalhar com o tema das funções essenciais à justiça, que é um tema que dá um embasamento constitucional tanto para o Ministério Público quanto para a advocacia pública, para a advocacia privada e para a defensoria pública. Então acompanha aqui comigo, na tela a gente vai fazer um esquema bem completo acerca desse tema das funções essenciais à justiça. Aqui na tela acompanha comigo, olha só, a primeira coisa que você tem que perceber é que a gente está tratando aqui de funções essenciais à justiça, mas não de funções essenciais da justiça. Elas não integram o poder judiciário. Algumas delas são vinculadas ao poder executivo, outras dessas funções são desvinculadas de qualquer dos três poderes, mas do poder judiciário nenhuma delas faz parte. Aliás, a Constituição ela traz no título 4º, que é da organização dos poderes, ela traz lá o capítulo 1º, poder legislativo, o capítulo 2º, poder executivo, capítulo 3º, poder judiciário, e num capítulo à parte, o capítulo 4º, a gente tem as funções essenciais à justiça, artigos 127 até 135 do texto constitucional, que é o que a gente vai analisar agora nessa videoaula. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o judiciário ele só age se for provocado. Existem algumas situações extremamente pontuais em que o judiciário poderia atuar de ofício, mas a regra geral é que o judiciário só age quando é provocado. Por isso, essas funções têm natureza essencial. Elas existem, entre outras coisas, não só para isso, mas entre outras coisas, para provocar o poder judiciário. Elas atuam, portanto, perante o poder judiciário. E são 4 as funções essenciais à justiça. Acompanhe aqui no esquema que eu vou fazer. Olha só, vamos lá? Primeira função essencial à justiça é o Ministério Público. O Ministério Público, inclusive a mais importante delas em termos de cobrança em prova de concurso. Depois nós temos também a Advocacia Pública. Advocacia Pública. A Defensoria Pública. Defensoria Pública. E, finalmente, nós temos também aqui a advocacia, como diz a Constituição, ou como a gente costuma utilizar até por oposição à advocacia pública, a gente costuma chamar de advocacia privada. Já foi cobrado em prova de concurso, dizendo que são funções essenciais à justiça. O Ministério Público, a advocacia pública, a defensoria pública e a advocacia privada, e alguns bons alunos marcaram errado porque acharam estranho o termo advocacia privada. Realmente, a Constituição não usa esse termo, mas é um termo corrente, inclusive na doutrina, por oposição, como eu disse, à advocacia pública. A gente vai começar entendendo a diferença de objetivos, a diferença de finalidades de cada uma dessas instituições. Acompanha comigo mais uma vez, vamos lá? Eu vou colocar aqui os objetivos de cada uma dessas instituições. Eu vou colocar aqui o seguinte, vamos começar pelos objetivos da advocacia privada. O papel de um advogado privado é o papel de defender os particulares em juízo, defender os particulares em juízo, quer dizer, perante o poder judiciário. O advogado é um profissional liberal que presta serviço a quem o contratar, assim como o médico, o fisioterapeuta, o engenheiro e o arquiteto. Então, o papel do advogado privado é defender os particulares em ações judiciais. Mas não só. Isso daqui é o que a gente chama de advocacia contenciosa, mas também é papel dos advogados da advocacia privada, é papel dela prestar-lhes consultoria jurídica e prestar aos particulares consultoria jurídica, o aconselhamento jurídico. Isso daqui é o que a gente chama a advocacia consultiva. Então a gente tem dessa forma, a gente tem dessa maneira um papel da advocacia que é um papel dúplice. Quando a gente fala de advogado, o pessoal só lembra de o advogado indo no fórum, numa ação judicial. Esse é um braço importante da advocacia, que é a advocacia contenciosa. Mas a gente também tem a advocacia consultiva, o papel de um advogado dando um parecer, prestando consultoria jurídica a uma grande empresa para fazer planejamento tributário, planejamento visando
visando inclusive a evitar futuras demandas trabalhistas, um advogado prestando consultoria num contrato entre duas grandes empresas. Então, o papel da advocacia não é só judicial, é também um papel extrajudicial, inclusive de prevenção de conflitos. Tome cuidado que tem caído muito em prova essa questão da atuação extrajudicial das funções essenciais à justiça. Elas, apesar de serem essenciais à justiça, elas não têm apenas uma atuação judicial, elas têm também uma atuação extrajudicial na advocacia, no caso, por exemplo, não só na advocacia contenciosa, mas também na advocacia consultiva. Ok, mas e se eu não tiver condições de pagar um advogado, de custear um advogado sem comprometer a minha subsistência? Bom, aí, já que é o Estado que te exige que você contrate um advogado para determinadas atividades, então, se você não tiver dinheiro, o Estado é que tem que prover esse profissional para você e o faz por meio da Defensoria Pública. Então, aqui no esquema, mais uma vez, olha só, o que é que eu vou fazer com Defensoria Pública aqui? Eu vou copiar o objetivo da advocacia, só que eu vou trocar particulares por necessitados, que são aqueles que precisam da assistência jurídica integral e gratuita. Então vamos colocar aqui, ó, o papel, a belíssima função da Defensoria Pública é de defender os, vou mudar aqui, ó, defender os necessitados. Ou isso pode cair na sua prova também com o nome de defender os hipossuficientes. Defender os necessitados, defender os hipossuficientes em juízo. Então, defender os hipossuficientes em juízo, ou seja, perante o Poder Judiciário em ações judiciais, ou vou manter o padrão aqui, colocar o e prestar-lhes consultoria jurídica. E prestar-lhes também a consultoria jurídica, o aconselhamento jurídico. Note que a Defensoria Pública também não atua só na advocacia contenciosa, defendendo em juízo. Ela também presta aos necessitados, aos hipossuficientes, a que não tem condição de pagar o próprio advogado, ela também presta consultoria jurídica. É por isso, inclusive, que a Constituição prevê que é direito fundamental dessas pessoas necessitadas ter a prestação por parte da Defensoria Pública da assistência jurídica. Veja que a Constituição não fala apenas assistência judiciária, ela fala assistência jurídica, porque abrange também a atuação extrajudicial. Assistência jurídica que é prestada de maneira integral e também de forma gratuita. Esse é o papel da Defensoria Pública. Agora, e para defender o Estado em juízo? Para defender o poder público em juízo? Bom, para defender o poder público, poderia o Estado, o poder público, contratar um advogado para cada causa. Mas isso sairia muito caro e, além de caro, sairia ineficiente. É mais vantajoso para o Estado, é mais vantajoso para o poder público contratar alguns servidores com subsídio, contratar alguns servidores para que prestem esse papel de advocacia para o Estado, de advocacia para o poder público, que é chamada advocacia pública. Acompanha comigo aqui no esquema, ó. Vamos colocar aqui o papel da advocacia pública é de defender o poder público em juízo, defender o poder público em juízo. E quando a gente fala o termo poder público, isso daqui vai abranger qualquer dos três poderes. A advocacia pública defende o poder público em juízo por ato praticado por qualquer de três poderes. As bancas adoram cobrar isso. Concentra, ó. Na esfera federal, por exemplo, quem exerce esse papel de advocacia pública é a AGU, a Advocacia Geral da União. A AGU, a gente vai ver que ela é um órgão que integra a estrutura do Poder Executivo.
Mesmo assim, quando se trata de defender a União em juízo, ela vai defender a União por ato de qualquer dos três poderes. Quer dizer, mesmo a advocacia pública integrando o Poder Executivo, quando ela tem que exercer o seu papel de defender o poder público em juízo, ela defende o poder público por ato praticado pelo Executivo, pelo Legislativo ou pelo Poder Judiciário. Exemplo, eu entrei com a ação contra a União de responsabilidade civil, alegando que sofri um prejuízo por uma atuação do Poder Executivo Federal. Quem vai defender a União? A AGU. Exemplo 2. Eu entrei com a ação de responsabilidade civil do Estado por erro judiciário. Fui condenado por erro judiciário por erro de um juiz federal. Nessa ação contra a União por erro do judiciário, quem vai defender a União? A AGU também. E terceiro exemplo, eu entrei com a ação de responsabilidade civil do Estado contra a União por uma lei inconstitucional produzida pelo Congresso Nacional. Quem vai defender a União nessa ação judicial fundada em erro do Legislativo? A AGU também. Quer dizer, na advocacia contenciosa, a advocacia pública defende o poder público, defende o Estado, por ato praticado por qualquer dos três poderes. Mas olha o pulo do gato, isso é na advocacia contenciosa. No consultivo, no aconselhamento jurídico, no assessoramento jurídico é diferente. Acompanha comigo aqui no esquema, ó. Vamos lá? Defender o poder público em juízo por ato de qualquer dos três poderes e, olha o pulo do gato agora, também é papel da advocacia pública prestar consultoria jurídica, só que o consultivo, o prestar consultoria jurídica, ela só o faz em relação ao poder a que ela pertence, somente em relação ao próprio poder executivo. Olha que coisa interessante que já caiu em prova de nível médio e já caiu em prova de juiz federal. No contencioso, a advocacia pública defende o poder público por ato de qualquer dos três poderes. No consultivo, ela só presta consultoria jurídica ao poder a que ela pertence. Ela não presta a AGU, por exemplo, não presta consultoria jurídica nem ao legislativo, nem ao poder judiciário. Aí eu vou colocar aqui no esquema essa observação. Acompanha comigo aqui, ó. No esquema também, vamos colocar, inclusive, que o legislativo e o judiciário, o legislativo e o judiciário podem criar, por conta disso, órgãos de consultoria. Órgãos de consultoria. Por quê? Porque a AGU não presta consultoria jurídica, por exemplo, na esfera federal, ao legislativo e ao judiciário. Aliás, é por isso que eu tenho emprego, né? Eu sou atualmente consultor legislativo do Senado Federal desde 2012 e no Senado você tem inclusive três órgãos. A consultoria legislativa, que presta consultoria em matérias legislativas, projetos de lei, propostas de emenda à Constituição, CPIs, etc. A consultoria de orçamento, que presta essa advocacia consultiva, esse assessoramento consultivo na matéria orçamentária empolgante, e também a advocacia do Senado, que representa o Senado em juízo conjuntamente com a AGU e presta consultoria jurídica em matérias administrativas do Senado Federal. Então não esqueça, já caiu em prova dizendo que a advocacia pública, ela defende judicialmente o poder público e presta consultoria jurídica aos poderes legislativo, executivo e judiciário. Errado. Ela só presta consultoria jurídica ao poder a que ela pertence, que é o poder executivo. Agora, olha que coisa interessante aqui no esquema, ó. Vamos ver aqui no esquema. Olha só. A advocacia privada defende os particulares, beleza. A defensoria pública defende os necessitados, ok. A advocacia pública defende o Estado. E o Ministério Público defende quem? O Ministério Público, ele defende a sociedade. O Ministério Público, ele não defende o Estado, ele defende a sociedade. Ele é, isso não cai sempre em prova, mas eu já vi aparecer, ele é o ombudsman.
Ombudsman é uma espécie de ouvidor, aquele que recebe as reclamações e toma providências. A gente pode dizer, portanto, que o objetivo do Ministério Público é defender o chamado interesse público primário. Ele defende não o Estado, mas ele defende o interesse público primário. Tem alguns autores que fazem a diferença, até lá no direito administrativo, entre o interesse público secundário, que é o da administração, e o interesse público primário, que é o da sociedade. Aliás, isso aqui tem duas coisas importantes. O Ministério Público, ele é proibido constitucionalmente de defender o poder público. Ele é proibido de defender ou de representar o poder público, porque esse papel é da advocacia pública. Por que ele é proibido de fazer isso? Até para não misturar o papel, entende? Não misturar o Ministério Público com a advocacia pública. E aí eu trago uma coisa interessante para você. Antes de 88, o Ministério Público da União, por exemplo, ele era vinculado ao poder executivo e ele fazia a defesa tanto da União quanto dos interesses sociais. Quer dizer, o MPU, antes de 88, era espécie de um MPU de hoje mais um AGU, mais a advocacia pública. Aí o que aconteceu? Veio aqui o grande divisor de águas, a Constituição Federal de 88, e bifurcou. Aí viraram dois órgãos diferentes, o MPU para um lado e foi criada a AGU. Aí ficou o MPU com a defesa, com um órgão autônomo, instituição autônoma, e com o papel de defesa da sociedade, e a AGU, um órgão vinculado ao poder executivo e com o papel de defesa da União. Tanto que, como eu disse, o MPU é proibido de fazer o papel da AGU. Tanto que, inclusive, aqui, a Constituição de 88, ela permitiu que os membros anteriores a 88, os membros do MPU, pré-Constituição de 88, eles puderam optar. Esses que estavam aqui, entende? Eles puderam optar se continuavam no MPU ou se migravam para a nova carreira da Advocacia Geral da União. Inclusive, puderam optar pelo seu regime jurídico anterior, manter o regime jurídico de quando eles eram membros que faziam a dupla função de Ministério Público e do que hoje é a AGU. Isso daqui você encontra no ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, artigo 29 da Constituição Federal. Você percebe que o MPU hoje, ele tem uma função específica de defender a sociedade, enquanto que a AGU é quem defende o poder, é quem defende a União, é quem defende o poder público. Mas então vamos especificar aqui qual é o papel constitucional do Ministério Público. O papel do Ministério Público é de defender a sociedade, mais especificamente defender três eixos de atuação. Ele defende o ordenamento jurídico. Ou seja, é papel do Ministério Público defender o respeito às leis e à Constituição. É por isso que, por exemplo, o Procurador-Geral da República pode entrar com ações diretas de inconstitucionalidade. Aqui nós temos o Ministério Público atuando como custos legis. O Ministério Público atuando como o fiscal da lei. Além disso, também é papel do Ministério Público defender o regime democrático, defender as regras do jogo democrático. Por isso, por exemplo, o Ministério Público fiscaliza as eleições denunciando abusos ao Poder Judiciário. E, finalmente, também é papel do Ministério Público defender os interesses sociais, os interesses C.1,
os interesses sociais, os interesses da sociedade, como idosos, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, meio ambiente, consumidores, etc. E também ele tem o papel de defender os interesses individuais, os interesses de titularidade individual, mas olha o pulo do gato aqui, interesses individuais somente se forem interesses individuais indisponíveis. Indisponíveis, a gente sabe, quer dizer irrenunciáveis. Interesses individuais indisponíveis e interesses individuais irrenunciáveis. Por exemplo, vamos colocar aqui alguns exemplos, mas olha só, eu já trouxe aqui para você alguns exemplos de interesses sociais. Cabe ao Ministério Público entrar, por exemplo, com ações civis públicas em defesa, digamos assim, em defesa do meio ambiente, contra a discriminação racial, em defesa de idosos ou de outros interesses difusos e coletivos. Mas o Ministério Público, isso é importante para a sua prova objetiva, o Ministério Público também pode defender interesse de natureza individual, de titularidade individual, desde que seja interesse individual indisponível e irrenunciável. Exemplos de interesses individuais disponíveis, que aí o Ministério Público não atua. Direito à propriedade, direito à intimidade, questões patrimoniais em geral. Aí o Ministério Público não vai atuar. Matéria tributária, o STF e o STJ já disseram, tributo, cada contribuinte cuida do seu, porque isso é propriedade, isso é direito individual disponível. Agora, direitos individuais indisponíveis, direito à vida, à incolumidade física, direito à saúde, aí beleza, a saúde do ponto de vista individual, aí o Ministério Público pode atuar. Cuidado com a pegadinha clássica de prova, que diz assim, o Ministério Público pode defender direito individual. Não pode. Qual é a condição? Que seja indisponível, mas pode. Se cair na prova, porém, dizendo que o Ministério Público pode defender direito individual, ainda que disponível, aí a questão estará errada, beleza? Vamos colocar aqui o aprofundamento de jurisprudência no seu esquema. Olha aqui, eu vou colocar aqui interesses individuais indisponíveis, ou seja, irrenunciáveis. Aí eu vou colocar aqui alguns exemplos. Direito à vida, direito à incolumidade física, etc. Então, por exemplo, professor, eu comprei um iPhone 14S de um site confiável, compredachina.com, e esse iPhone 14S veio com a tela rachada. Aí quando eu abri, eu disse, mas rapaz, eu fui lesado. Eu fui lesado. Lesado no sentido de sofrer lesão, tá? Em todos os sentidos. Fui lesado. Chega lá no Ministério Público e diz, ei, eu fui lesado, o meu iPhone 14S veio com a tela rachada. O Ministério Público vai olhar para você e vai dizer, tá, e aí, o que é que tem a ver com isso? Não tem nada a ver com isso, meu amigo. Isso é direito à propriedade, isso é interesse individual de natureza disponível. Procure o seu advogado. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar advogado, mas para comprar iPhone tem, mas beleza. Então procure a Defensoria Pública. Mas não é papel do Ministério Público defender direito individual de natureza disponível. Agora, você comprou um iPhone 14S e ele explodiu na sua cara. Não, aí é um Samsung. Beleza, tá bom. Comprou um Samsung lá, não sei o que, explodiu na sua cara. Aí o Ministério Público já vai atuar. Não só porque ele pode atuar em defesa dos consumidores, que é interesse social, mas também porque aí já envolve o direito à vida, direito à incolumidade física, que são interesses individuais de natureza indisponível e irrenunciável. Beleza? Aproveitando aqui para seguir, olha aqui no esquema, vamos falar agora sobre um outro tema que cai bastante em prova, que é a questão da vinculação dessas instituições. Olha só, a advocacia privada, ela não integra a administração pública. Não integra a administração pública.
Existe uma certa divergência, não a divergência, o Supremo Tribunal Federal já decidiu na ADI 3026 que a OAB não integra a administração pública, que a OAB não é uma entidade integrante do poder público. Mas, independentemente disso, esquece a instituição OAB, pensa na função. Um advogado privado, ele não é um servidor público. Ele presta um serviço de relevância pública, mas ele é um profissional liberal. Então, a atividade de advocacia privada não tem nenhuma vinculação com o poder público. Beleza? Então, por exemplo, eu sou consultor legislativo do Senado, que é uma carreira que permite a advocacia privada. Então, beleza, tenho lá também meu escritório, etc. Não posso, como qualquer servidor público, não posso advogar contra a União. Mas eu posso exercer a advocacia privada, isso não é considerado acumulação ilegal de cargo público, até porque a função de advocacia é uma função de natureza privada, beleza? Agora, é por isso que a autonomia da função de advocacia privada é uma autonomia total. Vou colocar aqui no nosso esquema, vamos colocar aqui, ó, é uma autonomia que eu posso chamar de uma autonomia total. Um advogado cobra os seus honorários com aquilo que o cliente estiver disposto a pagar. É a autorregulação do mercado. Então, não tem uma vinculação em relação ao poder público, por isso tem autonomia total. Já em relação à advocacia pública, existe uma certa divergência, mas a doutrina amplamente majoritária e para a prova de concurso isso é bem tranquilo também, há um entendimento consolidado de que a advocacia pública ela é vinculada ao poder executivo. Tanto que o advogado-geral da União, por exemplo, na esfera federal, é cargo de livre nomeação e livre exoneração do presidente da República. Beleza? Isso vai se refletir na sua autonomia. A advocacia pública, ela vai ter uma autonomia administrativa apenas. Administrativa. E ainda assim apenas parcial. Vou só centralizar um pouco mais aqui. Então ela vai ter uma autonomia que é uma autonomia meramente administrativa e ainda assim parcial. Então, ela não tem autonomia financeira, ela não tem autonomia orçamentária. O orçamento da advocacia pública faz parte do orçamento do Poder Executivo. Ela não tem autonomia financeira, ela não tem autonomia orçamentária e ela não tem sequer autonomia funcional. Em certa medida, porque pensa comigo, um advogado público, ele é contratado para defender a tese do seu cliente, que é quem? O poder público. Então, na advocacia pública, não existe autonomia funcional. O membro da advocacia pública, ele segue inclusive pareceres normativos que são oriundos muitas vezes, aprovados muitas vezes pelo chefe do executivo. Então, a advocacia pública, por ser vinculada ao poder executivo, tem uma autonomia, mas é uma autonomia apenas administrativa e ainda assim parcial. Agora, e o Ministério Público? Acompanha aqui no esquema, ó. Em relação, vamos lá no nosso esquema, ó. Em relação ao Ministério Público, existe aqui uma divergência doutrinária sobre a sua posição, divergência doutrinária sobre o seu papel, sobre a sua posição constitucional. É porque, a bem da verdade, a gente nunca soube direito onde colocar o Ministério Público. O Ministério Público nasceu vinculado ao Poder Judiciário na Constituição de 1891, depois foi desvinculado de qualquer poder em 34, depois foi para o Poder Executivo em 37, depois voltou para o Judiciário, voltou para o Executivo, voltou para o Judiciário, voltou para o Executivo e em 88 diz a doutrina majoritária ele foi desvinculado de qualquer dos três poderes. Mas ainda temos a divergência doutrinária. Acompanha aqui comigo, olha só. Temos essa divergência. Eu vou colocar aqui a primeira corrente é a corrente majoritária na doutrina. E é o que você vai levar para a sua prova objetiva e discursiva. Corrente majoritária diz que o Ministério Público é vou colocar aqui em vermelho, diz que o Ministério Público é uma instituição autônoma. Uma instituição autônoma
fora da tradicional estrutura dos três poderes. Seria assim, ó, eu tenho aqui o legislativo, o executivo e o judiciário, e aqui, gravitando fora da tradicional estrutura dos três poderes, eu teria o Ministério Público. Essa é a posição majoritária, que é o que você vai levar para a sua prova de concurso. Mas é bom conhecer as posições minoritárias na doutrina. Aí você vai ter uma doutrina minoritária, uma primeira posição, vai dizer que o Ministério Público ele é vinculado ainda ao Poder Executivo. Vinculado ao Poder Executivo é a tese de José Afonso da Silva e seus seguidores. Então, se você encontrar algum livro de direito constitucional sustentando que o Ministério Público integra o Poder Executivo, não estranhe. É porque ele segue a tendência minoritária de José Afonso da Silva. Não é que está errado, é que é minoritário, então você não vai levar isso para a sua prova de concurso. E tem uma outra corrente minoritária sustentada, por exemplo, por Emerson Garcia e outros, que diz que o Ministério Público seria um quarto poder, com o mesmo status do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Vamos colocar aqui no esquema, ó, essa corrente, essa outra corrente minoritária, que diz que o Ministério Público seria um quarto poder. De qualquer jeito, para a sua prova de concurso, o que você vai levar? Vamos pela corrente majoritária, que diz que o Ministério Público é uma instituição autônoma. Lembrando que isso daqui se reflete na autonomia do Ministério Público. O Ministério Público vai ter a quádrupla autonomia que o Judiciário também tem. A autonomia funcional, a autonomia no exercício da sua atividade fim, a autonomia administrativa, para se auto-administrar, e também a autonomia financeira, e ainda a autonomia orçamentária. A autonomia financeira e orçamentária, isso daqui você encontra inclusive lá no artigo 127 e seus parágrafos, a mesma regra de autonomia que o Poder Judiciário tem. Beleza? Para a gente finalizar essa videoaula, eu só tenho que falar rapidamente da vinculação da Defensoria Pública. A Defensoria Pública, ela, após a emenda 80 de 2014, ela passou a ser reconhecida como uma instituição autônoma. A Defensoria Pública, ela nasceu em 88 vinculada ao Poder Executivo, mas ela foi sendo gradativamente desvinculada desse poder, até que finalmente com a emenda 80 de 2014, ela foi reconhecida como instituição de natureza autônoma, e isso foi inclusive reconhecido pelo STF por decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI-MC. ADI é a ação direta de inconstitucionalidade, MC quer dizer que é a medida cautelar, uma decisão em caráter provisório, ADI-MC 5296 do Distrito Federal. Então, a Defensoria Pública, ela ganhou autonomia por obra do Poder Constituinte derivado, ao contrário do Ministério Público, que ganhou autonomia por obra do Poder Constituinte originário, mas ela já teve essa autonomia reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, em relação à Defensoria Pública, existem inclusive menos controvérsias. De qualquer jeito, ela vai ter a mesma autonomia que o Ministério Público e o Judiciário têm. Ou seja, a Defensoria hoje ela tem autonomia funcional, a autonomia administrativa, a autonomia financeira e também a autonomia orçamentária para elaborar a sua própria proposta orçamentária. Isso daqui você encontra lá no artigo 134 e seus parágrafos do texto constitucional.
Beleza? Na nossa próxima videoaula, a gente vai falar um pouco mais sobre a estrutura constitucional dessas funções essenciais da justiça e fazer algumas observações para completar essa nossa tabela. Até lá!